Em primeiro lugar, falemos daquilo que é o nosso património. A tragédia da morte do Paulo Cunha Silva corria o risco de ter criado de facto, um interregno nisto. E foi muito difícil nos dias imediatos, e não posso esquecer as pessoas que muito me apoiaram para tentar levar a cabo uma missão quase impossível naqueles dias. Havia, por um lado, que fazer exatamente aquilo que eu tinha pensado com o Paulo e que nós imaginávamos que o Paulo também queria. Certamente que se o Paulo tivesse vivo, as coisas teriam sido provavelmente diferentes. Mas, ao mesmo tempo, essa tragédia marca também uma conquista territorial de uma cidade que diz isto, agora já não podemos voltar atrás. Ou seja, esta é a história dos heróis, é quando nos marcam de tal maneira que as conquistas deles, para nós, se passam a ser o nosso património. E é bom que nós tenhamos sempre isso presente. Depois dizer o seguinte, quanto ao ritmo, foi muito pensado com o Paulo. Muitas vezes, em minha casa, em reuniões da Câmara, depois também já com o Guilherme, nós pensávamos se não poderíamos ir mais depressa. E vocês lembram-se da voracidade do Paulo em tudo o que fazia na vida. E eu muitas vezes tive que dizer ao Paulo, vamos tentar marcar aqui o ritmo. E vou-vos dar um exemplo. Nós, mais recentemente, já este ano, alugamos o Batalha, lançamos o projeto, como sabem está pronto, está em processo de concurso, já conseguimos ir buscar o pomar para fazer connosco, para refazer os frescos que lá havia, e há dias exercemos o direito de opção pelo Sá da Bandeira. Imaginem que nós o tínhamos feito há 4 anos atrás. Se o tivéssemos feito há 4 anos atrás, aquilo que hoje parece natural e que é uma exigência da cidade para com o município, não teria sido entendido. E não teria sido entendido exatamente porque o ecossistema, que de alguma maneira estava morto ou estava apagado, precisava de tempo para se restabelecer. O ecossistema precisava de tempo para se restabelecer e para isso nós precisávamos da resposta, por um lado, dos agentes culturais que, como o Guilherme dizia, manifestavam relativamente a nós a suspeita, não por nós, mas por aquilo que tinha sucedido, mas também os públicos. Se nós subitamente tivéssemos avançado com uma excessiva rapidez, corríamos o risco de não reconstruir os públicos. E ao não reconstruir os públicos, haveria quase um processo de repulsa, dizendo, afinal, mais uma vez está-se a fazer isto para uma determinada ou para determinadas elites. E ao fazermos isso, corríamos o risco daquilo que parecia ser o rejuvenescimento de um projeto de cidade, porque é sempre o rejuvenescimento, porque a cultura é isso mesmo, de encontrarmos subitamente uma maré contrária. E é por isso que o projeto cultural da cidade do Porto, eu gosto muito da cultura em expansão, porque a cultura em expansão não é apenas a expansão para novos territórios geográficos. É muito mais do que isso. A cultura em expansão é aquilo que nos permite começar a olhar por toda a cidade, em tudo o que nós olhamos na cidade, nunca esquecer o fator cultura e considerar sempre que ele é primordial na relação que ele tem com a economia, com a coesão social e com aquilo que é o nosso sentimento quase patriótico da cidade, mesmo que no resto discordemos de tudo. Exatamente porque nós não queremos ser os programadores culturais da cidade. E, portanto, a cultura, enquanto instrumento de liberdade da cidade, só o podia ser se subitamente nós não tivéssemos avançado tão depressa. Por isso, quando vos disserem porque é que a Câmara só lançou o tripasse num determinado momento? Pois a Câmara fez-lo porque depois de ter testado, em primeiro lugar, naturalmente, com os seus instrumentos próprios, com o Rivoli, com o Teatro do Campo Alegre, também de alguma maneira, como já havia no Passos Manuel, mas é de facto o aparecimento de duas novas salas no Trindade, e é nesse momento que faz sentido. Tê-lo feito por antecipação não fazia sentido. E, portanto, é bom que se compreenda que todos estes projetos, o projeto do Museu da Cidade, casa com a cultura em expansão onde? Exatamente quando conseguimos pensar que hoje é possível ter um museu num local muito improvável, que é junto ao bairro Vermelho da Pasteleira. Sim. Se nós tivéssemos dito isto há 4 anos atrás,
compreenderão que o que aconteceria seria, estaríamos a dar argumentos àqueles que diziam a cultura não é sustentável. Porque o desenvolvimento do fator económico que a cultura gerou e da coesão social que a cultura também gerou, ainda não eram visíveis. E, portanto, nós estaríamos, se quiserem, a fazer a colheita antes da uva estar madura. Queria apenas dar esta nota porque é um tema que muitas vezes tem suscitado, inclusive na internet, em algumas coisas que eu tenho lido e em algumas discussões que tenho tido. Portanto, as coisas devem ser feitas com tempo e com a prudência de percebermos que este é um modelo que só funciona envolvendo as instituições, envolvendo os agentes culturais, envolvendo os públicos e trazendo públicos, para que não seja um epifenómeno. Não há pior na cultura do que o epifenómeno. Nós não quisemos ser a sede dos Jogos Olímpicos da Cultura. Por isso o Paulo falava tanto que não precisávamos de mais catedrais. Porquê? Precisávamos de conteúdos, porque sabíamos que íamos buscar público. Sobre o que nós estamos a pensar para o futuro. Acho que não ficaria bem nós... Como é evidente, nós vamos apresentar proximamente um manifesto, como fizemos há 4 anos atrás, não lhe chamamos programa, chamamos de manifesto, em que estamos a juntar muitas contribuições, mas acho que se temos um debate sobre a cultura, devemos também falar de uma forma prospectiva e falar um pouco do futuro. E como vocês recordam, quando nós lançamos a cultura como área prioritária há 4 anos, ligávamos fundamentalmente ao futuro. Sabíamos que era através da cultura, através da arte, que a cidade teria que ser pensada e que a cultura era mais do que um vértice de um triângulo que nós acreditávamos, era um pouco o cimento que nós precisávamos para resolver os problemas da cidade, resolvendo depois, naturalmente, a questão da economia, da coesão social, uma coesão social que cada vez mais tem que ter a ver com... Eu não gosto muito da palavra autoestima porque ela tem sido vulgarizada, mas eu volto àquela questão do patriotismo das cidades. As cidades precisam de se identificar cada vez mais consigo próprias e também para não terem medo das ameaças externas e para serem contemporâneas e para serem cosmopolitas. Uma cidade que vive bem com a sua cultura, vive bem com as influências externas. Uma cidade que não sabe viver com a sua cultura, sente que a influência externa vai tomar conta dela. Sente que a influência externa é o invasor. Se a cidade acreditar em si própria e acreditar na cultura, esse é o cimento que nos junta. E então não devemos ter medo do cosmopolitismo. E, portanto, esse era o nosso pensamento. E tivemos dificuldades em passar esse pensamento há 4 anos. Parecia ser uma coisa assim um bocadinho estranha. Não era... Mas é curioso como é que ao fim de 4 anos nós temos necessidade, se calhar, e foi muito bom o Guilherme, agradeço muito ao Guilherme que tenha feito esta resenha, a Francisca também, porque às vezes damos por nós a pensar que isto já ia assim há muito tempo, ou seja, que as coisas não mudaram. É bom de vez em quando percebermos como mudou e para que é que mudou. Eu acho que hoje é inquestionável que a cultura teve um desempenho importantíssimo no desenvolvimento da cidade, mas também, acima de tudo, e era isto que eu dizia, de que forma os portuenses queriam a cultura. O tal ecossistema. Ou seja, o ecossistema não estava morto, estava estagnado, mas de facto havia esta vontade. Houve um teste e as pessoas corresponderam ao teste, a cidade correspondeu ao teste. E, portanto, nós vamos ter que ir mais longe e vamos ter que continuar, se acreditarem em nós, se confiarem em nós. Como digo, creio que nada voltará a ser como era de antes, mas gostaríamos muito que confiassem em nós neste projeto para o 2º mandato. E, portanto, quando nós pensamos no projeto cultural para o próximo mandato, nós temos 4 objetivos estratégicos que vos vou passar a dar em linhas gerais. Por um lado, o apoio à criação, coisa que começamos a fazer, mas precisamos de ir mais longe. O acesso, descentralização e circulação, a ativação histórica e patrimonial e a parte da divulgação e do conhecimento. Quanto à criação artística contemporânea, esta é uma área absolutamente crucial para uma cidade do Porto. Nós precisamos de continuar a fazê-la através da ação
da programação, naturalmente, da encomenda para programas em espaços do município, e vocês sabem que tem havido centenas de estruturas e agentes que nos últimos 4 anos, o Guilherme já falou, que nos últimos 4 anos têm sido apoiadas ou participam nas mais diversas áreas da cultura. Precisamos de continuar a ter os programas municipais como uma plataforma de rede para garantir também a sustentabilidade destas estruturas e dos artistas da cidade. E não se trata de subsídio ou dependência. Essa é uma palavra que tem que ser abolida do léxico de quem gosta da cultura. Se a cultura é alguma coisa que nós pretendemos, é perfeitamente razoável que a paguemos. E, quando digo paguemos, mesmo que nós não paguemos um bilhete, pagamos através do município, pagamos através do Estado. Porque, afinal, ela proporciona-nos tudo aquilo que nós pretendemos. Mais não seja, proporciona-nos prazer e, portanto, deve ser paga. Não é nenhum subsídio. E, portanto, este é um aspecto fundamental, ou seja, em que a cidade vai continuar, o município vai ter que continuar a ter este papel. Isto não pode ser deixado ao Deus dará. O mercado não vai resolver este problema, mas o mercado não resolvendo este problema, nós não devemos ter agora a ideia que porque o mercado não resolve o problema, que isto daqui decorre a subsídio ou dependência. Temos que continuar a fazer este discurso, porque o discurso contrário está sempre atrás da porta. Está permanentemente atrás da porta. Mas entendemos ainda assim que o apoio à criação artística não pode ficar isolada na programação cultural do município. Nós precisamos de programar com especialistas internos e propostas que nos são apresentadas parte da nossa política cultural, embora entendamos que parte desta política tem que fazer parte de um apoio autónomo à atividade dos programas municipais, de forma a permitir e estimular o desenvolvimento pleno da criação artística. Como sabem, no último ano, o Guilherme também já falou isso, apostamos no financiamento direto a novos projetos artísticos sediados no Porto, através do programa de bolsas do Criatório, dedicado a diferentes disciplinas, às artes visuais, à curadoria, à música, à dança, ao teatro e edição. Este programa passa a ser integrado a partir de 2018 na plataforma Placa, irá continuar a crescer também, e tem que crescer do ponto de vista financeiro. Ou seja, nós temos que ser capazes de dizer, sendo que conseguimos isto, vamos ter que aumentar o apoio financeiro, porque acreditamos que é por aqui que nós vamos conseguir, no futuro, a sustentabilidade cultural do Porto. Porque é um investimento. Ou seja, nós temos que aumentar o investimento para garantir a sustentabilidade futura do projeto cultural. Depois temos a questão do Museu da Cidade. O Museu da Cidade tem sido muito pensado, como sabem, há muitos anos. E houve alguns projetos que, por uma razão ou outra, ficaram pelo caminho. E lembrando-nos todos do projeto do Álvaro Cisa Vieira para a Avenida da Ponte. Nós, daquilo que resolvemos fazer, foi apostar num museu, se quiserem, policêntrico, que também tem muito a ver com o nosso pensamento da cidade. E, como sabem, houve partes que já foram feitas, houve partes que já foram recuperadas, nomeadamente o Museu Romântico, o Casa Marta Ortigão Sampaio, Guerra Junqueiro, mas alguns dos novos projetos são, a nosso ver, fundamental. O Museu do Vinho do Porto, no antigo Crate, está em curso a obra, na Rua de Reboleira, com uma relação direta com o Rio. O nosso museu atual do Vinho do Porto era um museu inexecuível. Nós ainda pensamos, o Paulo tinha pensado, tratar daquele museu, ou seja, reequipar o museu, e tínhamos, aliás, um projeto notável do ponto de vista da revisão do espaço. Mas aquele museu situa-se num edifício muito bonito, mas que é um edifício onde ninguém para. Onde não é fácil, onde é um pouco terra de ninguém, se quiserem. E, por outro lado, não tinha uma relação com o rio, não tinha uma relação com as caves, não tinha uma relação fácil. E os museus precisam de ser sítios fáceis, principalmente o museu desta natureza. Além de ser alugado. Bom, é bom saber que o edifício era alugado. Não era nosso, era alugado. E, portanto, nós pensamos, tínhamos um edifício que era o Crate, era um edifício que estava previsto ser alienado, não sei se sabem onde é,
é encaixado entre a Rua da Reboleira e o Muro dos Bacalhoeiros, e nós resolvemos, já que o Paulo um dia disse-me assim, sabes que aquilo está para ser vendido, não podemos vender aquilo, vamos pensar o que é que vamos fazer. E depois já o Paulo tinha morrido, eu lembrei-me, este de facto é o sítio do Museu do Vinho do Porto, porque é ali, aquilo é ali que nós interpretamos o vinho do Porto, e tem que ser um museu com uma interpretação diferente do vinho do Porto. Porque tem que ser um museu onde se possa provar o vinho do Porto, onde se possa compreender o vinho do Porto. Nós não queremos fazer necessariamente concorrência às caves que estão em frente, mas queremos que seja um museu de experiência, não seja apenas um museu de visualização de uma coisa que depois tem que se ir ao outro lado do rio a correr comprar. Não fazia muito sentido. Portanto, temos um pensamento de um museu de vinho do Porto com uma fortíssima componente cultural. Depois temos a questão do Museu da História da Cidade, também está em obra nos Jardins da Pasteleira e vai contar o quê? A evolução da cidade ao longo dos séculos, também criando pontos com outros polos. Também aqui esta situação surge de uma forma um pouco surpreendente. Em determinada altura, pouco depois de nós termos tomado posse, um dia ligou-me o João Pedro Matos Fernandes, agora Ministro do Ambiente, então administrador da nossa empresa de águas, e disse, mandam aqui umas pessoas a querer encontrar espaços de antigos de reservatórios para, eventualmente, fazer campos de paddle. E nós identificamos um que há ali, ao pé do... que há um ao pé do... mais abaixo, junto à coisa da juventude. Junto à Etarde, sobre eles há ali uns cortes de ténis, e depois parece que há também um antigo reservatório que está aterrado na pasteleira. E foi-se lá ver aquilo, e quando se verificou aquilo, estava tudo, a frente estava toda coberta, descobriu-se que aquilo é uma mãe de água fantástica, com um aspecto extraordinário. E então pedimos ao Alexandre Alves Costa para o Alexandre Alves Costa começar a libertar aquilo da terra e começar a tratar aquilo, confesso-vos também, sem sabermos o que é que íamos fazer. Depois um dia estávamos nós, sentados, tenho a impressão, no meu gabinete, e estávamos a falar que era preciso, de alguma maneira, pensar no Museu de História da Cidade que colasse todo este projeto, e eu lembrei-me, olha, porquê é que não vamos fazer ali? Pegamos, fomos lá, com o Alexandre Alves Costa, com 2 ou 3 pessoas, chegamos à conclusão que vai ser lá o museu, e, portanto, este museu surgiu também um pouco na descoberta acidental destes territórios que nós temos e que muitas vezes estão esquecidos. E, portanto, este é um projeto que nos interessa muito. Há um outro que é o Museu Subterrâneo do Rio de Vila, o Museu do Rio de Vila, que também está, neste momento, em fase já de... julgo que já está em... não sei, já iniciaram as obras. Sim, no final do ano. Houve alguns problemas por causa da ligação, por causa do novo projeto do metro do Porto, como sabem, que vai passar pelas Cardosas e faz ligação a São Bento, e tivemos que alterar a entrada. O que é que nós descobrimos? Que há uma galeria maravilhosa entre São Bento e mais ou menos a Mousinho da Silveira, junto ao Largo de São Domingos. É uma galeria em pedra maravilhosa, isto ainda é uma ideia do tempo do Paulo Cunha Silva, em que a ideia é poder-se fazer um percurso pedonal ao longo do qual se vai conhecer a história daquele território. São 300 metros. Exatamente, são 300 metros de história, não é? Portanto, com uma programação que a pessoa entra confortavelmente e vai fazer ao longo de um passadiço, onde corre um rio, dentro de um túnel construído no século XIX, e em que vai conhecer a história daquela parte da cidade. Teremos também o Museu da Indústria. O Museu da Indústria tem estado empacotado, como sabem, há muitos anos. Temos um acervo excelente e vai ser situado no Matadouro Industrial. O que fará também a ligação, no fundo também é o Museu da História, mas é o Museu da História da Indústria. E, portanto, o que é que nós pretendemos é desenvolver este projeto, que é um projeto que se chama Museu da Cidade, através de uma articulação naturalmente programática e discursiva entre todos os seus polos, avançando também no estudo das coleções existentes. Há muito para fazer nisso. E premiando os espaços e coleções à iniciativa curatorial de novos agentes e curadores, porque o museu não é uma coisa parada. Nós não vamos ter museus parados, queremos ter museus vivos, no sentido de as abrir à cidade aos novos públicos.
Quanto à arte contemporânea, a Galeria Municipal do Porto e apoio e visibilidade dos artistas do Porto, este é também um aspecto fundamental. É um aspecto que nós pretendemos dedicar, pretendemos alterar, dedicando de forma quase exclusiva o piso superior da Galeria Municipal a projetos curatoriais direcionados a artistas da cidade, deixando que a parte de baixo continue a funcionar um pouco no sistema em que tem funcionado. Pretendemos também que o projeto político direcionado à arte contemporânea seja densificado pela plataforma Placa, que dinamiza o Prémio de Artes Paulo Cunha Silva, que já foi aqui falado, que inclui uma exposição que vamos chamar Anuário, que é uma exposição dedicada a apresentar em retrospectiva uma seleção de obras que serão apresentadas em espaços de arte no Porto ao longo do ano. E um projeto de coleção de arte municipal que iremos reativar, e já está decidido, a partir da aquisição feita a galerias e espaços de arte da cidade, por sugestão de um painel de especialistas, aliás está ali estou a ver ali o Pedro Álvares Ribeiro, e portanto também no sentido de garantir que ao fim de todos estes anos, que a Câmara Municipal do Porto volta a adquirir arte, o que é absolutamente fundamental. Queremos também continuar a descentralização cultural. A cultura em expansão é um projeto que não vai parar, que vai continuar a desenvolver-se em termos programáticos e geográficos. Nós, no fundo, aquilo que estamos a dizer é que a cultura em expansão, a própria ideia do museu e a própria ideia desta articulação entre estes polos museológicos nos sítios mais dispares da cidade, vai contribuir também ela para uma cultura em expansão que passa a ter uma componente museológica. Ou seja, assumir que, de facto, a cultura em expansão é um projeto para ficar e é um projeto para agora começar a fazer uma plantação de forma diferente na cidade. E com ela, acreditamos que toda a cidade continuará a ser um palco para a cultura, o que já hoje acontece na Casa da Música ou no Rivoli. E, portanto, este é um espaço, é uma área que nós vamos continuar a desenvolver. Continuaremos também com os espaços de residência artística, com divulgação internacional e participação municipal. O Guilherme já falou, mas se tiverem algumas dúvidas, nós podemos esclarecer sobre o que é que queremos fazer. E depois, naturalmente, o cinema que avançou com o Tripasse, que tem tido um notável desenvolvimento em termos de públicos. Havia a ideia de que não havia públicos já na cidade, e há públicos na cidade. O cinema regressou à cidade do Porto, mas evidentemente o Batalha, não vou perder tempo, provavelmente todas as presentes e os presentes já conhecem o que é que nós vamos fazer no Batalha, vai ser de facto um dos grandes polos de desenvolvimento da cidade nessa área. Não vai ser apenas para exibir cinema, vai ser muito mais do que isso. Nós queremos dedicar o projeto de forma exclusiva ao cinema, à imagem, movimento, contemporâneo e arquivo. Queremos que seja um espaço não apenas de convívio, mas de aprendizagem através do cinema, com programação própria, com 2 salas de exibição, com uma biblioteca, e que deve articular-se depois com os agentes da cidade que programam cinema. As coisas estão a andar e, portanto, não vos vou amassar. Se tiverem dúvidas, nós esclareceremos. Também temos grandes expectativas relativamente à Porto Film Commission, e que deverá ser reestruturada no âmbito da empresa municipal a criar. Sem a empresa municipal não era possível avançar com a Porto Film Commission, e pretendemos fazê-lo com Matosinhos e Gaia, com produção cinematográfica nacional e internacional. E este é um acordo que temos com os municípios de Gaia e de Matosinhos, e que espero, qualquer que seja o resultado das eleições, no Porto, em Gaia ou Matosinhos, que esta ligação não seja perdida, uma ligação que também sabem que existe nos Dias da Dança e que existe num conjunto de outros fóruns, e que nos dá esta capacidade geométrica de ir para além das nossas fronteiras, sem ao mesmo tempo nos perdermos num espaço demasiadamente longo. Sobre o Teatro Municipal, nós pretendemos continuar a desenvolver o Teatro Municipal. Não sabemos ainda exatamente o que é que vamos fazer com o Sá da Bandeira, porque não sabemos ainda se o Sá da Bandeira será nosso ou não. Aquilo que nós pretendemos no caso do Teatro Sá da Bandeira foi salvaguardar um património cultural e arquitetónico e histórico da cidade.
exercemos o nosso direito à opção e agora as coisas, como sabem, esperaremos a ver o que é que os tribunais decidem, mas nós entendemos que não podíamos deixar desaparecer aquele equipamento. E para quem tiver dúvidas, eu respondo da mesma forma que respondia uma senhora jornalista que me disse porquê. E eu disse, olha, se nós não tivéssemos exercido o direito à opção e aquilo tivesse sido comprado e a sala tivesse sido desmantelada, a pergunta que me iriam fazer era outra, com certeza. Portanto, acho que uma cidade não pode perder um património desta natureza. Independentemente de vos ser franco, nós podemos pensar aqui que isto pode ser uma extensão e uma ligação do Teatro Rivoli, ainda por cima com a proximidade também com o Teatro Nacional de São João, ou seja, podemos criar aqui, se quiserem, eu não gosto muito das palavras district, mas um distrito do teatro. E esse teatro pode ser teatro comercial de qualidade, não há nada que o impeça. Portanto, nós não temos aqui uma ideia fechada sobre o Sá da Bandeira, agora que nós sabemos é que queremos manter aquela sala, queremos tratar aquela sala. Há partes do teatro que com certeza podem ser usadas para outras coisas, mas vai dar trabalho, com certeza. Temos também depois a questão do projeto da Biblioteca Pública Municipal. Nós tínhamos dito há 4 anos que era preciso intervir na Biblioteca Municipal e temos vindo a trabalhar com o arquiteto Eduardo Souto Moura, já agora também. Tem havido a ideia que não se tem avançado nisso, avançou-se e tem-se avançado muito no programa da biblioteca, da nossa Biblioteca Municipal, com o Eduardo Souto Moura, com quem estamos a discutir a reprogramação do projeto original. Ou seja, nós, em primeiro lugar, temos que perceber, e temos vindo a discutir com ele, das necessidades que temos, algumas das valências que estavam pensadas anos atrás no projeto do Eduardo Souto Moura, hoje ele próprio reconhece, não fazem muito sentido. Por exemplo, um auditório ali, um grande auditório, não faz sentido. Não há necessidade de ter mais auditórios, a cidade está pejada de auditórios. Não precisamos ter auditórios, mas pelo contrário precisamos de corresponder a um conjunto de exigências tecnológicas de outra dimensão e, portanto, esse projeto é um projeto para avançar e que está a ser tratado também com uma ligação óbvia que temos e um pensamento lógico com a proximidade com Belas Artes. É bom perceber que também ali temos a necessidade de criar ali alguma conjugação de equipamentos. Quanto ao resto, precisamos de trabalhar a questão da música contemporânea. E esse é, de facto, estávamos a falar nisso, é um dos aspectos que nos preocupa, porque a nossa convicção é que o Porto perdeu ao longo da última década terreno no âmbito do acesso e da divulgação à nova música. E quando nós olhamos para cidades como Lisboa, mas também Braga ou Guimarães, elas apresentam uma atividade incomparavelmente mais competitiva na programação musical dita não erudita. E, portanto, temos que repor o papel do Porto neste circuito de música. Não estamos a falar em festivais, porque esses existem, mas estamos a falar em programação regular, em ligação a espaços e redes de programação existentes na Europa. Nós, neste momento, vamos em coprodução com o antigo dono do Aniki Bobó, que toda a gente conhece, o Becas, e com a Lovers and Lollipops vamos reabrir o antigo Aniki Bobó como um espaço dedicado à nova música nacional e internacional, no coração da Ribeira, para onde desejamos estender a dinâmica cultural da cidade. Vejam, vamos ter ali o Museu do Vinho do Porto e logo ali na proximidade vamos ter o Aniki Bobó, que é um espaço mítico, principalmente para as pessoas da minha geração e não só, mas fazer isto em coprodução. E, portanto, ligando aqui os Lovers and Lollipops, ligando aqui o Becas, que continua a ter a sua atividade no Paço Jornal, acreditamos que podemos ter aqui, de facto, um aspecto muito interessante da cidade que pode começar a repensar aquilo que não é efêmero. Ou seja, uma coisa que são os festivais, outras coisas e aquilo que se passa pela rua em termos de animação, coisas efêmeras, mas nós precisamos de dar continuidade a isso. E temos também que perceber coisas como alguns dos espaços onde hoje, espaços informais onde hoje se vai produzindo música e que nós precisamos de encontrar soluções mais, precisamos de formalizar aquilo que hoje decorre em centros comerciais e informais. Temos que ter essa capacidade.
Relativamente à questão do debate e pensamento e divulgação do conhecimento e reflexão da cidade, nós temos que continuar a persistir com o Fórum do Futuro. Eu acho que este ano vamos ter um Fórum do Futuro excepcional. Espero que, no caso de nós não ganharmos as eleições, que o futuro Presidente mantenha o Fórum do Futuro deste ano. Algumas coisas são bastante discutíveis, mas nós tínhamos que o programar. Queria deixar ainda assim claro o seguinte: para o Fórum do Futuro se afirmar, ele tem tido muitas vezes uma maior dinâmica em termos daquilo que é a forma como é tratado em alguns órgãos de comunicação internacional, mas nós vamos ter que o divulgar de outra maneira. Vamos ter que investir na sua divulgação internacional de forma a dar-lhe outra substância. Não há muitos fóruns de pensamento desta natureza e com esta qualidade na Europa e com os participantes, mas precisamos de conseguir uma maior divulgação. Aqui na cidade, como sabem, é um êxito, as coisas enchem, as pessoas quase que esbracejam para entrar, já tivemos quase cenas de violência tentando disputar lugares, salvo erro estava o Cisa Vieira, já não sei com quem era, mas nós precisamos de dar este salto, precisamos de ir mais longe e vamos ter que fazer algum investimento. Não é gasto, mais uma vez, eu creio que é investimento. Eu não avançaria muito mais, naturalmente muitas das coisas que vão ser conseguidas vão ser através da empresa municipal e que fique claro, mais uma vez, relativamente à empresa municipal, um próximo executivo que não a pretenda, ela não é obrigatória a ser criada. Agora, nós lançamos foi as bases para ela poder ser criada pelo novo executivo municipal. Nós não podemos continuar a ter a situação que temos. Nós hoje, através dos municípios, a forma de contratação que nós temos é absolutamente impraticável. E aquilo que promove é o trabalho precário através de agentes que nós temos que contratar e que muito rapidamente atingem o máximo da contratação pública. E isto não pode ser. Ou seja, nós não podemos ter um discurso e dizer que queremos ter atividade cultural e queremos ter novas competências e queremos ter pessoas capacitadas para desempenhar estas tarefas e, ao mesmo tempo, por obsessão ideológica, não querer uma empresa municipal. E como não temos empresa municipal, a Câmara tem que pôr a concurso e depois há pacotes de 70 mil euros ou de 75 mil euros, esgotado aquela empresa tem que ir à falência, tem que fechar, despedir o pessoal e nós depois temos que ir contratar uma outra empresa. Não podendo nós sequer fixar e enraizar competências. E, portanto, o nosso objetivo é muito claro. Independentemente de acreditarmos que é a melhor forma de gestão, atendendo aos constrangimentos, tem também este objetivo. Uma cidade que se quer, uma cidade de cultura, tem que ser capaz de criar oportunidades aos cidadãos que trabalharam, que estudaram e que apostaram também eles em prestar um serviço. E, por outro lado, coisas absolutamente óbvias. Nós muitas vezes queremos fazer coproduções e que podíamos partilhar bilheteira, está vedado ao município fazê-lo. O que é uma coisa absolutamente impensável. É essa a razão pela qual nós queremos criar uma empresa municipal. Uma empresa municipal já havia em Lisboa, como sabem. Nós no Porto não tínhamos porque a lei, no fundo, não o permitia. Agora a lei permite ter empresas municipais de cultura. Portanto, eu acho que é fundamental que esta empresa se transforme numa empresa muito capaz de desenvolver estes planos que vos apresentei. Mas isto não quer dizer que a cultura abandone a Câmara. Nós vamos continuar a ter uma direção municipal da cultura. Aliás, está ali a senhora diretora que eu cumprimento, a Mónica Guerreiro, foi uma grande aquisição. Chegou logo a seguir à morte do Paulo e tem sido um elemento extraordinário. E nós vamos continuar, naturalmente, as bibliotecas vão continuar lá e um conjunto de atividades vão continuar. Portanto, nós não queremos fazer outsourcing da cultura. O que nós queremos é usar a empresa municipal para o Rivoli, para a Batalha, para projetos especiais que, através do município, não temos os recursos adequados.